Bom dia, amigos do SEACE. Fico feliz por poder fazer mais um estudo. E hoje o tema que a gente vai debater, apresentar, é o sonambulismo. E aí eu anotei, como no primeiro estudo, também anotei aqui os pontos principais, para a gente não se perder. O que a gente precisa saber de importante para a gente poder entender esse conceito e a relação com o espiritismo? O sonambulismo também é um estado de independência do espírito. Ou seja, lembra que na letargia e na catalepsia o espírito também consegue ter esse estado de independência? Ou seja, vencer as barreiras físicas do corpo, os obstáculos que a nossa matéria impõe ao espírito. No sonambulismo isso é aumentado muito mais. Ou seja, o espírito se torna, nas perguntas do Livro dos Espíritos, fala inteiramente livre. Só que é inteiramente ele mesmo, né? Só que o que é importante a gente saber? O espírito vai estar inteiramente livre, ele vai poder utilizar todas as suas potencialidades enquanto espírito, e aí a gente coloca que não. Porque apesar dele conseguir, o espírito, utilizar mais potencialidades do que no estado de letargia ou catalepsia, mas ainda há uma ligação com a matéria, com o corpo, ou seja, o espírito não está 100% livre no sonambulismo, mas consegue exercer muitos de seus potenciais. Outra coisa interessante é que no sonambulismo, que ocorre durante o sono, o espírito consegue exercer seus potenciais muito mais do que no sonho. No sonho, quando nós estamos nesse estado de sonho, a matéria ainda exerce muita influência. Então, por isso que às vezes os nossos sonhos são confusos. Há possibilidade de nos sonhos a gente retomar vivências de outras reencarnações. Só que o sonho e o nosso corpo físico ainda impõem muitas barreiras. Então, por isso que no sonho nós não temos tanta liberdade assim quanto no sonambulismo. Outra coisa bem interessante e importante. Há uma relação do sonambulismo com as manifestações físicas. Por exemplo, a psicografia, que a gente conhece, no tempo das mesas girantes, aqueles fenômenos que aconteciam antes do advento do espiritismo e que impulsionaram a codificação espírita. Quando ocorre o sonambulismo, o espírito se utiliza do corpo, mas a gente fica com a dúvida: poxa, mas se o espírito está se utilizando do corpo, isso não vai ser uma barreira? A matéria não vai ser uma barreira? Sim, mas aí a gente faz uma comparação com a psicografia. Por exemplo, vamos lembrar um pouco do Chico, dos trabalhos do Chico Xavier junto ao Emmanuel. Ou a outros espíritos, né, que ajudaram o Chico na psicografia. Quando um espírito superior utilizava do Chico Xavier, que era um médium de psicografia, para escrever, por exemplo, um livro, uma mensagem para uma família, o Chico Xavier era um intermédio desse espírito, ou seja, um meio, uma ferramenta para que aquela mensagem do plano espiritual chegasse ali no papel. Ou seja, o espírito se utilizava do Chico Xavier para transmitir uma mensagem do outro plano. No caso do sonambulismo, é algo semelhante. O espírito se utiliza daquela pessoa, se utiliza do corpo, como se fosse uma manifestação física. Só que ainda que ele utilize esse corpo, não há tantas barreiras, como acontece no sonho, como acontece em outros estados de manifestações. Ou enquanto nós encarnados aqui, acordados, digamos assim, onde há nitidamente essas barreiras, que a gente não consegue alcançar as nossas potencialidades enquanto encarnados. Então, mesmo o espírito utilizando do corpo, às vezes o espírito, há sonâmbulos que andam durante a noite, então o espírito está se utilizando, só que
a gente precisa entender que mesmo utilizando desse corpo, não há barreiras para ele, tantas barreiras. O espírito consegue ser ele mesmo, quase que em sua totalidade. Então, o espírito pode, no estado sonambúlico, pode ver outros espíritos, a clarividência. Então, a clarividência, a gente enxergar claramente, nitidamente o espírito no outro plano, é um atributo do espírito. Então, é a alma que vê, não é o corpo. Então, o corpo pode estar se mexendo, o corpo pode estar imobilizado, mas a opacidade do corpo, o fato do corpo não ser translúcido, não ser transparente, não impede que o espírito veja. A clarividência é um atributo do espírito, ou seja, no estado sonambúlico, o espírito vai conseguir se comunicar e enxergar outros espíritos. Só que o que é um ponto importante nessa comunicação com outros espíritos nesse estado? É fundamental que esse estado sonambúlico, principalmente na época da codificação, dos estudos espíritas, e hoje quem utiliza da hipnose em determinados tratamentos, é fundamental que seja uma reunião íntima, algo mais reservado, algo bem mais trabalhado, em que haja uma mentalização, haja todo um trabalho mais íntimo e mais reservado. Por quê? Se o espírito no estado sonambúlico consegue se comunicar com outros espíritos, existem espíritos mal intencionados, existem espíritos ruins, existem espíritos que ainda estão equivocados. Então eles podem ali tentar atrapalhar esse espírito em estado sonambúlico e podem vir mensagens não favoráveis. Por exemplo, quando esse estado sonambúlico é induzido por hipnose. Às vezes o experimentador está fazendo perguntas e as respostas não são tão precisas, são erradas, são equivocadas, não condiz com o que se quer entender da situação. Justamente porque se aquela reunião não foi bem trabalhada, não foi bem organizada, bem protegida espiritualmente, então outros espíritos inferiores podem estar afetando. É importante a gente entender isso. Aí pode surgir uma outra pergunta: se o espírito está em potencial, ou seja, não está tão bloqueado quanto nós encarnados aqui, acordados, por que o espírito não vê tudo ou às vezes comete erros, às vezes engana-se? Aí vai do nível de evolução que aquele espírito está, mesmo ele conseguindo entrar nesse estado sonambúlico, então vai depender do grau de evolução, do grau de compreensão, do grau de firmamento no bem daquele espírito, e também nem tudo é permitido àquele espírito. Então é importante a gente entender isso, por isso que às vezes vão haver erros, e por isso que às vezes o espírito não vai ver tudo, certo? Outro ponto aqui importante para a gente evidenciar que o nosso corpo físico, há disposições físicas para que esse estado sonambúlico aconteça, ou seja, um preparamento celular, um preparamento orgânico. Por isso que o sonambulismo, o estado sonambúlico não acontece com todas as pessoas. E também voltando ao ponto que depende do grau de evolução, do nível de entendimento, do firmamento no bem daquela pessoa enquanto encarnada. E para finalizar, eu quero deixar um questionamento para vocês pensarem, questionarem. Nas perguntas do Livro dos Espíritos fala que o estado sonambúlico, o sonambulismo, é uma luz sobre a psicologia, ou seja, a psicologia que a gente entende aqui na Terra enquanto encarnado. É aí que se pode estudar a alma, porque ela está descoberta. Não se tem mais um véu no estado sonambúlico. Então é interessante. Hoje a gente entende que a ciência, a medicina, as diferentes áreas da saúde, elas estão aos poucos. Isso a gente pode dizer que já aconteceu até no século passado com Sigmund Freud, por exemplo, mas ainda há certos desencontros entre ciência e religião, ou temas da espiritualidade com a ciência.
mas hoje a gente consegue ver que as duas estão tentando caminhar juntas. Então a indagação que eu quero deixar para vocês é essa: o quanto essas questões espiritualistas, essas questões às vezes transcendentais, que fogem da ciência pura, da ciência que a gente vê com os olhos, da ciência que a gente estuda na academia, nas universidades, o quanto unir essas questões pode ajudar num tratamento de saúde. Por exemplo, você fazer induções magnéticas através da hipnose, e aí trabalhar, que hoje já existe a terapia de vidas passadas, e a partir de uma hipnose, de uma indução magnética para um estado sonambúlico, você conseguir vencer ou solucionar traumas desta vida, traumas de vidas anteriores. Mas aí vai depender também do profissional da saúde que acredita ou não nessa concepção de vida. Então, você vencer esses traumas, você vencer dores orgânicas, dores crônicas. Então, é uma coisa para a gente questionar e indagar o quanto esses ensinamentos, esses conceitos espiritualistas, o quanto no futuro e agora podem ajudar no tratamento de saúde das pessoas. Essa indução magnética, esse estado sonambúlico. Porque eu achei bem interessante, é uma luz sobre a psicologia, ou seja, é o que se pode estudar sobre a alma. E tem até um ramo da ciência chamado medicina psicossomática, ou seja, o quanto a nossa mente afeta o nosso corpo físico. Então é uma coisa para a gente pensar, o quanto é importante e que seja isso trabalhado passo a passo, de degrau em degrau, essa união entre ciência, conceitos espiritualistas, conceitos transcendentais, para a gente unir a ciência e a religião. Certo? Um grande abraço para vocês. Por fim, eu quero deixar também, quem quiser depois estudar, ver algo mais detalhado, pode ir no Livro dos Espíritos. Lembrando que a FEB, o site da FEB, disponibiliza todas as obras básicas e outros materiais para baixar em PDF. Todo esse nosso estudo de hoje é o capítulo 8, Emancipação da Alma, parte 2ª, perguntas de 425 a 438. Só que eu recomendo, até mesmo antes de ler as perguntas, eu recomendo que vocês leiam um resumo teórico, que ele está mais explicativo, mais palpável de entendimento, que é a pergunta 455, que tem um resumo teórico sobre sonambulismo e outros temas. Certo? É isso. Uma boa semana para vocês e que sigamos firmes nesse momento do isolamento social, com pensamento positivo e nos fortalecendo em diferentes ações.